Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? O tema da prova agora é tecido sanguíneo e eu fiz um esquema aqui simples para a gente poder entender as funções do sangue e as suas principais propriedades. Como você bem sabe, o sangue ele é um tipo de tecido conjuntivo e é o único tecido que o nosso corpo tem que se apresenta na forma líquida. Justamente porque, basicamente, o sangue ele é formado pelo plasma sanguíneo, que é justamente a parte líquida do sangue, mais os elementos figurados, que seria a parte sólida que, através do plasma, que atua como um veículo, todos esses elementos figurados eles conseguem circular por todo o nosso corpo através do sistema circulatório. Você lembra muito bem, cara, que o sistema circulatório ele vai ser formado pelo coração, que é uma bomba propulsora, no nosso caso formado por 2 átrios e 2 ventrículos, totalizando 4 cavidades cardíacas, veias e artérias, que vão conduzir esse fluido por todo o nosso organismo. Eu montei um esquema aqui para a gente poder entender de forma bem simples, quais são as importâncias do tecido sanguíneo. Por exemplo, o sangue ou tecido sanguíneo, um único tecido líquido do nosso corpo, ele é basicamente formado pelo plasma e o plasma ele tem na sua composição água, sais e proteínas diversas. Algumas proteínas que são maiores, como por exemplo as plaquetas relacionadas com a coagulação sanguínea, fazem parte dos elementos figurados juntamente com as células sanguíneas. E basicamente, cara, eu posso falar que enquanto o plasma é água, sais e algumas proteínas, os elementos figurados são formados basicamente por hemácias, também denominadas de eritrócitos, que seria uma outra nomenclatura, até coloquei aqui para vocês verem, ou simplesmente posso falar em glóbulos vermelhos também, juntamente com os glóbulos brancos ou leucócitos, que já são responsáveis por uma outra grande importância do nosso tecido sanguíneo, que é promover a defesa contra patógenos diversos. Patógeno é todo e qualquer organismo, um micro-organismo capaz de causar doença no nosso corpo. E o nosso sistema imune ele é fundamental para defender o corpo contra a ação desses micro-organismos, que muitas vezes tem uma relação de parasitismo com o nosso corpo, nos causando uma determinada doença. Então, basicamente, eu posso relacionar para o sangue a função de transporte tanto de nutrientes da digestão, visto que o sistema digestório, por exemplo, a nível do intestino delgado, termina de quebrar os nutrientes da digestão, finalizando, portanto, esse processo através da ação enzimática, e no próprio intestino delgado, através das microvilosidades intestinais, ocorrerá a absorção dos nutrientes que irão para a corrente sanguínea. E através do sangue, esses nutrientes que estarão dissolvidos nesse tecido, principalmente, claro, no plasma sanguíneo, chegarão até todas as células do nosso corpo. Além de nutrientes, o nosso sangue também consegue transportar gases respiratórios, só que o transporte desses gases ele é um pouquinho diferente, porque são as hemácias, os glóbulos vermelhos ou eritrócitos, que eu representei aqui do lado, que são os grandes responsáveis pelo transporte de gases respiratórios, principalmente o oxigênio. Visto que o CO2, pelo fato de ser extremamente solúvel em água, ele também pode circular via plasma sanguíneo. Agora note que a hemácia, ela tem uma grande molécula dentro dela, que é uma proteína denominada de hemoglobina. Não confunda isso, a hemácia é uma célula anucleada, é uma das únicas células anucleadas do nosso corpo que perdeu o seu núcleo justamente para poder comportar dentro dela a molécula de hemoglobina e, por sua vez, transportar uma grande quantidade de oxigênio pelo nosso organismo. Cada íon ferro, em cada extremidade dessa da hemoglobina, consegue transportar uma molécula de oxigênio. E esse oxigênio, como você aprendeu lá na respiração celular, ele tem que chegar até as células para que as mesmas consigam produzir a energia sob a forma de ATP, promovendo a quebra completa, a combustão da molécula de glicose, que ocorre, claro, com a participação das mitocôndrias. Interessante é que o nosso sangue ele tem a cor avermelhada, por isso nós chamamos de glóbulo vermelho a hemácia ou eritrócito. Cito significa célula, eritro vermelho, porque é justamente o ferro que dá essa coloração ao nosso sangue. Inclusive, alguns outros animais, ao invés de ferro, eles apresentam cobre como pigmento. E isso faz mudar a tonalidade do seu tecido sanguíneo. Agora, um outro detalhe é que as excretas celulares, ou seja, o próprio gás carbônico produzido por meio da respiração celular, e os hormônios do sistema endócrino também serão transportados através da corrente sanguínea. Então veja bem, cara, o sangue, único tecido líquido do seu corpo, formado basicamente por plasma e elementos figurados, tem função de transporte de nutrientes, transporte de gases respiratórios, de excretas, de hormônios, além também da função de defesa que é proporcionada pelos leucócitos,
que leuco na biologia significa, né, algo sem cor, por isso a gente denomina também como glóbulos brancos, que fazem a defesa contra bactérias, vírus, fungos, protozoários ou qualquer patógeno, até mesmo no caso, né, vermes, que podem parasitar o nosso corpo e causar uma determinada doença. Até mais, bons estudos!